Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Quem está aqui junto com a gente nesse culto e também você que está nos assistindo online aí nas redes sociais, uma boa noite, um abraço a cada um de vocês. Nós iniciamos o nosso culto na presença do nosso Deus, é o próprio Deus quem nos convida, quem nos recebe também nesse culto. Nós realizamos o nosso culto em nome do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, porque Ele quer ter algo a ver com a nossa vida, Ele quer falar conosco, Ele quer se dirigir a nós, Ele quer trabalhar também na nossa vida. E se você está aí assistindo junto com a gente, se você está participando aqui presencialmente, é porque Deus tem também uma palavra muito especial para você nessa noite. E eu gostaria de saudá-la com o Evangelho de Mateus, uma palavra do Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28, onde Jesus mesmo nos convida dizendo: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Há diversos momentos, diversas circunstâncias na nossa vida em que nós nos encontramos cansados ou talvez sobrecarregados por inúmeras situações. E o convite de Jesus continua também ainda valendo para os dias de hoje. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Quero ter uma palavra de oração. Vamos silenciar também na presença do nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, nós queremos neste momento também nos dirigir a Ti, a partir desse convite que o Senhor nos faz. Nós te damos graças porque podemos ter esse nosso culto hoje à noite, porque o Senhor não nos deixa sem a Sua palavra, porque nós temos, Senhor Deus, também a oportunidade de nos encontrarmos, a oportunidade pelo menos de falarmos com quem mandar um comentário aí, com quem está nas redes sociais. Senhor Deus, isso é uma oportunidade muito especial. Nós queremos pedir também que o Senhor, com a Sua palavra, esteja dirigindo a nossa vida, esteja orientando a nossa vida, esteja nos trazendo mais perto do Senhor. Nós oramos pedindo também que o Senhor esteja nos fortalecendo, esteja nos dando alívio, descanso, ânimo para as nossas vidas, para as nossas almas. E assim nós oramos, em nome de Jesus, nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Se você estiver assistindo aí online, junto com a gente, quiser deixar o seu comentário, a gente vai se alegrar muito de saber quem está junto com a gente e de poder citar o seu nome também aí no final. Quem está aqui no culto também gostaria de saber, né, de quem está assistindo junto com a gente. Convido então o grupo de louvor para iniciarmos esse tempo de louvor e adoração a Deus.
pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, eu não temerei. Estás. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar, quando no vale eu passar, e eu não temerei. Pois no controle tu estás.
onde as pessoas não influenciam, a um lugar onde eu ouço teu Espírito, a um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Antes da mensagem, quero ter uma palavra de oração. E nessa oração nós queremos lembrar com gratidão pelo cuidado de Deus nas nossas vidas, com gratidão também que Deus tem nos carregado até aqui, com vida, com saúde, com gratidão a Deus pelo nosso trabalho, pelo sustento que Deus tem nos dado, também com gratidão a Deus pelo sustento dessa comunidade da Meuc aqui de Balneário Camboriú, pelo sustento na vida de cada um de nós. Quero convidá-los então para esse momento de oração. Deus querido, nós confiamos também nas Tuas promessas, no Teu cuidado nas nossas vidas. Nós confiamos que o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado da nossa vida, que no controle Tu estás,
que em Ti, Senhor Deus, nós somos guardados e protegidos, que em Ti também todas as coisas estão nas Tuas mãos, também aquelas que nós não sabemos, aquelas que nós não entendemos. Nós confiamos em Ti, confiamos no Teu cuidado, Senhor. Por isso nós também queremos agradecer que ao longo desse ano pudemos também encontrar o nosso sustento, ser carregados também financeiramente. E eu oro individualmente por cada um que está aqui ou que nos assiste. Eu oro por essa comunidade, Senhor, que o Senhor também despertou pessoas para ofertar, para dizimar, e dessa forma também esse trabalho pode ser sustentado. Nós te damos graças por isso, Senhor, por cada coração, por cada vida envolvida também no sustento desse trabalho. A gente sabe, Senhor, quanto empenho de todos aqueles que se envolveram de uma ou outra maneira, Senhor, durante esse ano nessa comunidade. Nós te somos gratos também porque o Senhor não deixou faltar o necessário na mesa de cada um de nós. Por isso nós queremos agradecer neste momento. E nós também te pedimos, ó Pai, que o Senhor agora nesse momento coloque também na nossa mesa, na mesa do nosso coração, na mesa onde tu serves a tua palavra, que essa palavra também possa nos sustentar. Senhor Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, te peço perdão pelos pecados de cada um de nós aqui. Te peço que o teu Espírito também possa usar a minha boca e possa falar ao coração de cada um de nós, para que assim também a nossa vida seja edificada pela tua palavra. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. E o ano ainda não terminou, mas está terminando. 2020 foi um ano sui generis. E finalmente a gente poderia dizer está terminando. A gente nem sabe ainda o que talvez vem pela frente nos próximos dias aí, né? 4 dias até o final do ano. A gente foi surpreendido de inúmeras maneiras ao longo desse ano, né? E os memes aí foram diversos, né? De tudo aquilo que pôde acontecer, de tudo aquilo que foi acontecendo ao longo desse ano. Quantas perdas nós tivemos na nossa família? Minha sogra está aqui e ela está aqui sozinha. O sogro não está aqui. Isso ainda antes da pandemia do coronavírus. E ao longo do ano, por causa da pandemia, quantas perdas aconteceram? Quantas pessoas queridas se foram? Quantos amigos? Quantos contatos se perderam? Não aconteceram por causa da pandemia? Pessoas famosas faleceram também, como todos os anos, mas esse ano também. Pessoas famosas faleceram de inúmeras razões, também por causa do Covid. E não há muito tempo atrás, desastres naturais. Um que mexeu muito com a nossa região, desastre lá em Presidente Getúlio. É um relato aí que nós ouvimos de uma família, onde uma pessoa até que participou anos atrás aqui na Melk, em Balneário Camboriú, né, o Davi Vise, conhecido de alguns, perdeu a mãe, perdeu 2 irmãos, as 2 cunhadas, os sobrinhos, por causa do desastre lá em Presidente Getúlio. Uma situação entre diversas. Nós também perdemos como comunidade. Quantas vezes eu ouvi, a gente gostaria de poder dar um abraço, a gente gostaria de poder estar presencialmente. Nós não estamos porque temos preocupação com
alguma pessoa da nossa família, temos uma pessoa de idade ou uma pessoa em grupo de risco, ou a própria pessoa não está vindo por essas situações, ou nós estivemos aí durante um tempo isolados em casa porque estávamos com suspeita de Covid ou porque estávamos com Covid. E assim foram inúmeras situações, inúmeras pessoas que compartilharam, de filhos, de crianças também sofrendo por causa do isolamento. Eu não quero ficar repetindo aquilo que a gente já sabe, né? Já experimentou, já viveu ao longo do ano, mas foi algo do que nós vivemos também ao longo do ano. Perdemos comunhão, perdemos abraços, perdemos presença de pessoas, mas também tivemos vitórias. Nos adaptamos ao virtual, de uma hora para outra. Pessoas que diziam, eu nunca vou me render a esse negócio, de uma hora para outra estavam agora, e estão agora, talvez nos assistindo aqui, e nós tivemos que nos adaptar a essa nova realidade, a realidade virtual. E que bom que nós tivemos acesso a isso. E que bom que eu estava olhando os comentários aí que vocês escrevem, e a gente pode se conversar até nesses comentários. Que especial isso, né? Tivemos vitórias, mudanças, coisas que aprendemos a valorizar os momentos em família, o momento com as pessoas que a gente pensava às vezes assim, lá na comunidade, mas tem aquele fulano lá que eu não gosto muito, ele é meio chato, meio assim, meio assado, e de repente nós aprendemos a valorizar isso, que ele é meio chato, mas não estou nem aí, mas pelo menos a gente podia se encontrar, podia se ver, podia se falar. Tivemos vitórias, eu considero isso uma vitória também. Nesse tempo, nessas dificuldades, nós conseguimos, ou estamos conseguindo nos adaptar a novas realidades. Que especial isso. Por outro lado também, algumas coisas que a gente dizia lá na primeira semana da pandemia, isso vai mudar tudo, agora a gente vai mudar para sempre. Depois de um mês, 2, a gente já viu que o ser humano ele começa a se adaptar do lado negativo também, né? As coisas negativas, elas parecem que também acabam superando, e tem coisas que a gente pensou, nós vamos nos preocupar mais com os outros, vamos cuidar das pessoas que não podem estar vindo, não podem sair de casa. Isso durou um tempo e foi especial. Pouco tempo depois também isso acaba se esquecendo, a gente se acomoda nas outras rotinas e isso acaba se perdendo. Então é muito fácil esquecer tudo novamente. Aprendemos a valorizar a importância do cuidado um com o outro, e aqui na comunidade nós tínhamos uma preocupação muito grande. Será que o pessoal vai conseguir cuidar um do outro, vai conseguir respeitar as diferenças também? Um que se preocupa mais, outro que não se preocupa tanto. E a gente viu de uma maneira muito especial essa preocupação no cuidado um com o outro, e valorizar essas diferenças e esse cuidado também. Mas isso não foi fácil, isso cansou. O trabalho cansou, o jeito de fazer as coisas diferentes cansou, faltou o contato com as pessoas. E essa questão de não termos planejamento, né? A gente planeja uma coisa e amanhã pode estar tudo diferente. E a gente vai tendo que se readaptar e aprender a fazer as coisas diferentes, e sendo cobrado cada vez mais. Por isso a gente chega nesse momento assim, dizendo, graças a Deus, esse ano está chegando ao seu final. Não sei se as coisas vão mudar dia 1º de janeiro, provavelmente não. Mas essa mudança, ela nos serve de uma muleta, né? Como uma maneira de pensarmos, bom, terminou, agora a gente começa tudo de novo. Podemos começar de novo um novo ano, né? Deus nos concede essas rotinas, essas mudanças aí, também para a gente conseguir encontrar novas forças nesse tempo. Enfim, o ano está terminando. E que palavra bíblica nós temos para esse tempo? Que palavra bíblica Deus tem para nós?
palavra pode nos orientar, pode nos ajudar nesse momento, para terminar esse ano e para começar o ano bem? Eu lembrei de um momento em que os discípulos de Jesus também viveram um momento de muita intensidade, um momento de muitos riscos para a sua vida, um momento de grandes atividades, de grandes aprendizados, um momento de muitas mudanças. Os discípulos andaram com Jesus um bom tempo e Jesus agora encerra uma etapa do seu ministério, está encerrando o seu ministério na Galileia e se dirigindo a Jerusalém, onde vem o momento final do seu ministério, onde vem a crucificação, a morte e ressurreição. É uma chavinha que muda no ministério de Jesus. E os discípulos estão ali junto, nesse momento aí, um pouco antes dessa mudança. Um momento de muitos seguidores, um momento de muitas tarefas, de tarefas cumpridas. Eles tinham sido enviados para evangelizar, para pregar o reino de Deus, e eles estão voltando, muitos seguidores, muitas atividades, muitos desafios alcançados, mas também um momento que envolvia riscos. E nesse momento Jesus os convida também para estarem à parte, junto com Ele. E eu quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 9, os versos 10 até 11, vai aparecer aqui também na projeção. Não sei se o André está mudando, quem é que está mudando? O Antônio? Tá, então é isso aí. Lucas, capítulo 9, os versos 10 e 11. Se você quiser encontrar na sua Bíblia em casa também, nós vamos ler esses dois versículos, depois não fechem as suas Bíblias, ao longo da mensagem a gente vai ler um pouquinho mais. Talvez se você olhar na sua Bíblia, tem um título, vai falar da primeira multiplicação dos pães. Mas antes dessa multiplicação dos pães acontecer, tem o contexto, tem a situação exatamente que eu estava falando para vocês. E essa situação, ela nos é muito importante nesse nosso momento. E o texto diz assim: ao voltarem, eles então estavam voltando, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e os seguiram. Ele as acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Jesus havia enviado os 12 discípulos. Deixa isso aí. Ele lhes deu autoridade para expulsar os demônios, curar doenças, pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Era o ministério dos discípulos, quase como um treinamento, né? Um estágio para aquilo que viria depois, quando Jesus voltasse para o céu. Então é o envio onde Jesus os envia sem a presença dele. E eles então têm um monte de tarefas. Jesus disse que haveria lugares que os receberiam. Os receberiam na sua casa, os acolheriam, cidades que os acolheriam, que acolheriam a mensagem, que seguiriam. Então teriam muito trabalho, pessoas a serem atendidas, pessoas a serem curadas, demônios a serem expulsos, né? Uma série de situações. Mas também que haveria lugares que os rejeitariam. Então haveria dificuldades, haveria problemas. Eles estariam cansados pelo muito trabalho, talvez um cansaço físico, mas também um cansaço emocional, onde teria pessoas que rejeitariam Jesus, que rejeitariam a mensagem. Talvez até um impacto na questão espiritual, de confiança. Será que é esse mesmo? Será que Jesus é realmente o Messias que nós estamos acreditando? Então eles estão impactados. O rei Herodes,
O mesmo rei que havia mandado decapitar João Batista. E provavelmente isso aconteceu mais ou menos nessa época. Ele havia mandado decapitar o João Batista. O rei Herodes fica sabendo desse movimento todo. E ele se pergunta: o que está acontecendo? Será que é o João Batista que ressuscitou? Ou ele quer saber? Ou seja, nesse ele quer saber também está envolvida aí a situação de que poderia ter dificuldade, poderia ter gente, né? O Herodes poderia querer mandar fazer a mesma coisa que ele fez com João Batista com os discípulos. Risco de vida. Nós não corremos, não aqui no Brasil, em outros lugares sim, risco de vida por sermos cristãos. Em outros lugares existe isso. Então, essa palavra, esse contexto, né, ele nos ajuda muito. Então, eles retornam, relatam o que tinham feito. Os outros evangelhos relatam que era um momento muito intenso, né, pessoas indo e vindo, não tinham nem tempo para comer. E Jesus os chama para descansar à parte. Jesus chama eles, né, eles se retiram do meio daquela agitação toda e os chama para descansar à parte. Essa é a primeira lição que nós temos desse texto. Ao final desse ano, Jesus nos chama para descansar com Ele. Ao final de tudo aquilo que nós vivemos, as situações do nosso dia a dia, as lutas, as batalhas que tivemos, as que temos ainda, Jesus nos chama para descansar à parte, para descansar com Ele. A Bíblia fala muito de descanso. Essa história de descanso já começou lá na criação. Quando Deus criou o mundo, a gente fala de 7 dias, e é verdade, foram 7 dias da criação do mundo. Mas aí a gente lê lá, mas só 6 dias ele criou e 7 ele descansou? Estava cansado, né? Precisou descansar? Que descanso é esse? A criação foi 7 dias, porque Deus descansou, né? Deu um significado para o descanso. Por isso o ser humano também precisa de descanso. Tem um dia de descanso. E é interessante, né? Como nós conseguimos criar discussões que fazem a gente ficar discutindo, conversando sobre um monte de coisa, mas que perdem completamente o sentido do que significa descanso aqui na Bíblia. A gente fica discutindo, o dia do descanso é sábado ou é domingo, ou é algum outro dia. E essa discussão não leva a lugar algum e só faz perder o sentido da necessidade do descanso. A grande questão não é a discussão do dia, mas o que é esse descanso. Isso nós vamos ver um pouco mais no nosso texto. Ele vai falar exatamente do que é esse descanso. A Bíblia vai dizer, inclusive, que não só o ser humano precisa do descanso. Os animais, a própria terra, né, a criação como um todo, precisa do seu tempo de descanso. E a Bíblia vai dizer até no Salmo 132 que o templo era o lugar do descanso de Deus entre o seu povo. É muito interessante, né? Deus descansa entre o seu povo. No Antigo Testamento, o templo é o sinal desse descanso de Deus entre o seu povo. O povo de Israel recebeu a promessa de que eles teriam descanso quando entrassem na terra prometida. E depois, quando eles foram para o exílio na Babilônia, eles voltariam para Jerusalém, para o lugar de descanso. Mas esse descanso aí no tempo do Antigo Testamento foi só uma promessa. Agora no Novo Testamento, o cumprimento do descanso se dá num primeiro momento no íntimo do coração de quem crê em Jesus. Então esse descansar com Jesus, ele acontece também dentro do nosso coração, no íntimo da nossa vida, mediante a fé em Cristo. O cristão encontra descanso. Jesus convida, nós ouvimos no início do culto: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isso é uma promessa de Jesus que Ele cumpre na nossa vida. É descanso que é alívio e que é satisfação para a nossa alma, para a nossa vida. No entanto, quando a Bíblia fala de descanso, também o descanso tem um sentido escatológico. Isso quer dizer um sentido futuro
que aponta para as últimas coisas, para os tempos finais, não só um futuro amanhã, mas o futuro dos tempos finais. É o futuro do tempo final de Deus. Isso quer dizer que resta um repouso, resta um descanso para o povo de Deus. Um descanso além daquilo que nós temos aqui. O nosso descanso ainda é algo que está no futuro. Nosso descanso, a nossa pátria, a nossa morada celestial ainda está no futuro. A morte física é apenas um prelúdio, algo que antecede a morte, o descanso final. Então a morte física não é a totalidade do descanso, né? A gente fala descanse em paz, mas essa morte física não é a totalidade do descanso. Para aqueles que têm entrado no descanso da fé e se firmado em Cristo, sabem que o descanso final, o descanso eterno, então, está garantido. Ou seja, a eternidade do novos céus e nova terra, a vida eternamente com Jesus, e não é um ficar dormindo para sempre, mas é um estar para sempre na presença de Deus. Aquilo que se recupera, ou aquilo que só recupera o corpo, que só recupera as emoções, então ainda não é o descanso que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala em descanso, quando Jesus nos chama para descansar, e quando Jesus diz que agora é um tempo que nós precisamos de descanso, que Deus quer nos dar também um tempo de descanso, é algo mais só do que algo que descansa o corpo e as emoções. Descanso da Bíblia não é só dormir, não é só relaxar, acabar com o estresse, ficar mais zen assim, né? O descanso na Bíblia é um descanso que fala que Deus mesmo descansou, esse descanso que o ser humano precisa, que é prometido para quem crê, já aqui e um dia quando tivermos novos céus e nova terra. É um descanso que restaura a ordem na relação com Deus. Então, quando a Bíblia fala de descanso, ela não está falando só agora eu vou parar de trabalhar, agora eu vou dormir um pouquinho, vou acordar mais tarde. Ela tem um sentido de restabelecer a ordem do ser humano na sua relação com Deus. Isso é muito importante, porque esse é o objetivo do sétimo dia do descanso. Por isso a discussão não é do dia, mas é do sentido. O que e como eu encontro esse descanso? Como eu tenho essa relação com Deus restabelecida? Por isso o nosso texto aqui ele é tão especial. E a gente vai notar alguma coisa muito interessante na relação do descanso com o nosso texto. Por isso nós vamos ler os versículos seguintes, e aí vai dizer assim, nos versículos 12 e 13, ao fim da tarde, lembra, os discípulos estavam lá para descansar com Jesus, fazer um retiro espiritual, só que aquele retiro espiritual encheu de gente, os discípulos tiveram trabalho, entre aspas, e aí no fim da tarde, os 12 aproximaram-se de Jesus e disseram, manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados e encontrarem comida e pousada, porque aqui estamos em um lugar deserto. E Jesus respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. Deem vocês mesmos comida para eles. Os discípulos queriam descansar. Senhor, a gente veio descansar, já trabalhamos o tempo todo. Manda essa turma embora. Manda eles para casa, aí eles vão encontrar comida, né? Outros textos vão dizer nos evangelhos, se a gente tivesse 200 denários aqui, a gente não ia conseguir comprar comida para isso tudo. Eles fizeram a conta rapidinho lá na caixinha deles, tem 200 denários, não chega. Não vai dar para pagar as despesas do retiro de hoje. E Jesus ainda diz, deem vocês mesmos de comer. É muito interessante que Jesus chama eles para descansarem, mas em pouco tempo parece que o trabalho continua. Que descanso é esse? Eu sempre achei estranho, né? Dentro da minha ideia de descanso, de não ter mais responsabilidade, de não ter dificuldades, de não ter nenhum problema. Como é que se dá descanso nesse momento, né? Que sacanagem dessa turma que foi lá
junto com Jesus, junto com os discípulos, deixa eles descansar um pouco, poxa vida. Sabe, a gente tem essa ideia de que descanso é só quando não tem mais problema. E Jesus diz que não é bem assim. Aqui nós vemos que descanso com Jesus é saber exatamente qual é a sua responsabilidade e qual não é. O cansaço muitas vezes acontece porque nós estamos ocupados com aquilo que não é nossa responsabilidade. E aí a gente cansa. E tem coisas que nós precisamos fazer que são além das nossas responsabilidades, da nossa prioridade de vida, da nossa prioridade no caminho. E isso cansa. É óbvio, é natural. E aí o descanso está em realmente saber qual é a melhor parte, qual é a prioridade. Eles tiveram muitas atividades, mas precisavam saber o que era importante. E aqui Jesus parece que ensina eles como descansar, dando um exemplo de vida em primeiro lugar. Quando Jesus vê a multidão, os evangelhos dizem que ele acolheu as multidões. E outros textos vão dizer que ele se revolveu no seu íntimo, as suas entranhas se revolveram de compaixão pelas pessoas, pelas multidões que estavam como ovelhas sem pastor. Então a prioridade de Jesus é exatamente esse cuidado com os necessitados, é acolher as pessoas. Descansar com Jesus é ser confrontado com a realidade do reino de Deus, é ser inserido no jeito de Deus pensar, no jeito de viver do reino de Deus. E aí Jesus diz: deem-lhes vocês mesmos de comer. Para quem está cansado, essa palavra pode ser entendida como assim o desespero final, a gota final para entrar em pânico, para o negócio acabar de vez. Parece que Jesus quebra até o final, né? Até a última ideia errada que se tem de descanso. Numa sociedade que só espera resultados, que só espera atividades, descansar não é não se preocupar com nada, mas é não ser escravo de resultados. É não ser escravo daquilo que a gente consegue dar conta. Porque a gente vai chegar um momento em que não vai conseguir dar conta. Mas descansar é se preocupar com relacionamentos e com as pessoas. É se preocupar em amar o próximo, em ser amado e estar junto com as pessoas. Esse é o básico. E como isso é especial, talvez por isso nesse ano nós precisamos ouvir isso tanto. Ah, mas eu estou tão sozinho, então eu vou me incomodar e me importar com os outros. Todas as vezes que ao longo do ano nós nos importamos com os outros, nós ligamos para alguém, nós descansamos. Não só procurando produzir resultados, conseguir fazer as coisas, né? Conseguir fazer tudo certo, conseguir alcançar nossos objetivos. Quando nós conseguimos deixar isso de lado e só estar com o outro, ali houve descanso. Mesmo quando a gente não sabia o que fazer, mesmo quando não sabia nada. Eu não sei nada, não consigo fazer nada, eu só vou estar aqui, só vou te ouvir, só vou estar junto, só vou fazer as coisas. Eu preciso agora estar com a outra pessoa, as outras pessoas. Estar com Jesus é ser confrontado, descansar com Jesus é ser confrontado com essa realidade do reino de Deus. Ser confrontado com essa situação de que o importante é o relacionamento. E não aquilo que eu consigo fazer, aquilo que eu consigo produzir, aquilo que eu sou bom ou não sou bom. Isso é no restante da semana que a gente tem que enfrentar. E eu preciso desse tempo de descanso onde eu posso ser eu mesmo, onde eu posso ser falho, onde eu posso ser fraco, onde eu posso dizer para Jesus: eu não tenho nada, eu não consigo alimentar essa multidão, eu não consigo dar conta desse negócio. Eu posso estar ali junto com Jesus. Isso também é interessante, né? Os discípulos, eles expõem para Jesus a sua dificuldade. Nós não temos nada, nós não conseguimos. Num primeiro momento eles tentam resolver o problema errado, mandando eles embora. Mas o descanso eles vão encontrar quando eles chegam para Jesus e dizem: nós não conseguimos. E essa é a outra lição que
que a gente aprende no final do nosso texto. Vamos continuar ali, e o André tem que passar, vai ser um versículo aí de cada vez, André. Versos 14 até 17. No verso 14 nós vamos ver que tem ali a conta de quantas pessoas estavam, né? Estavam ali cerca de 5.000 homens, imagina o desespero. E eles tinham o costume de contar só os homens, porque aí as mulheres e as crianças ficavam num lugar à parte. Mas ele disse aos discípulos: façam-nos sentar-se em grupos de 50. Verso 15: os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. 16: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida entregou-os aos discípulos para que os servissem ao povo. E no 17 todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Pode imaginar o desespero dos discípulos, né? Se a gente está nessa mentalidade de produzir resultados, a gente vai desesperar mesmo. Mas eles precisavam entender que descansar não é se esquivar do cuidado. Descansar não é se esquivar do cuidado. Eles podem se importar com os outros mesmo não tendo como resolver o problema. Por quê? Porque eles estão em Jesus. Descansar com Jesus é descansar em Jesus. É deixar nas mãos de Jesus também a solução do problema. É dizer: até aqui eu consigo fazer. Eu tenho 5 pães e 2 peixes, mais do que isso a gente não tem. É dizer: Senhor, a situação está desse jeito, tal situação está assim, tal situação está daquele outro jeito, tal pessoa está dessa forma. É o que nós temos. E Senhor, o resto está nas tuas mãos. A multiplicação está na mão de Jesus. Não são os discípulos que fazem a multiplicação. O que os discípulos fazem? Eles trazem os pães e eles entregam os pães. Essa é a parte dos discípulos. Os pães e os peixes. A gente pode até imaginar, tinha 5 pães, Jesus partiu os pães, deu 10. Mais 2 peixes, 12. Um para cada discípulo, levar no seu cesto e distribuir lá nos grupos de 50. E descansar em Jesus. Quando nós conseguimos descansar em Jesus, nós também experimentamos no tempo de Deus. Lá no final, de repente, esse pão não acaba, está sobrando mais ainda. E eles voltam e se maravilham com a grande obra de Jesus de recolherem 12 cestos cheios e todos ficaram satisfeitos. Quando a gente tenta resolver sozinho, nós mandamos os outros embora. A gente não descansa e os outros não são alimentados. Quando nós descansamos com Jesus e em Jesus, nós encontramos descanso. Porque não abrimos mão da realidade, dos problemas e da dificuldade, dos compromissos e da responsabilidade. Mas também não somos os responsáveis pela multiplicação, por fazer o impossível. O impossível não é coisa que a gente faça. O impossível é de Deus. O impossível é coisa de Deus. O nosso é só o possível. Por isso a gente sabe da realidade que é o impossível, alimentar a multidão. A gente dá para Jesus aquilo que a gente tem e a gente deixa Jesus fazer o resto. E a gente entrega aquilo que Jesus fez. E quem se dispõe a isso também, lá pelas tantas, experimenta lá no final. E recolhemos 12 cestos cheios. E essa história, essa aí nós temos que até contar depois quando falar de Jesus. Temos que até escrever esse negócio. E todos os 4 evangelhos relatam a história da multiplicação dos pães. Descansar com Jesus é contar com a ajuda de Jesus. É descansar em Jesus. Então, o descanso que a Bíblia fala é esse descansar com Jesus
A gente precisa desse descansar com Jesus, desse descansar do jeito que Jesus descansa, desse tempo onde nós tiramos para de novo deixar que a palavra de Deus coloque as coisas no seu devido lugar, na nossa vida. Onde a gente tira esse tempo para ler, para orar, para deixar Jesus botar a nossa vida no lugar, para deixar o reino de Deus colocar a nossa vida no lugar, para colocar de novo os princípios, os valores do reino de Deus na nossa vida. E aí a gente precisa levar para Jesus aquilo que Ele nos mostra, aquilo que Ele nos revela, aquilo que Ele fala, aquilo que está nos tirando o cansaço, tirando, né, as forças, e deixar em Jesus, esperar em Jesus. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar tem que esperar. Descansar às vezes leva tempo. Descansar às vezes leva tempo. Não é um estalar de dedos. É o nosso mundo dos resultados, que é tudo num estalar de dedos. Mas descansar precisa tempo. Nesse final de ano a gente precisa disso. Você consiga encontrar também nas suas férias, no seu tempo, nas suas festas, onde você estiver, também o tempo de ler a palavra, o tempo de orar e o tempo de cuidar uns dos outros e se importar também com as pessoas ao seu redor. Que Deus nos dê do seu descanso. Amém. Eu quero orar ainda. Senhor Deus, há ainda um descanso para nós. Um descanso que podemos experimentar já agora, na relação contigo, com o teu Evangelho, com o teu Espírito, com tua palavra, com a comunhão com os irmãos, no cuidado com o próximo. Há ainda também uma comunhão que nos aguarda na eternidade, um descanso que nos aguarda na eternidade. Obrigado que a gente percebe nesse texto que o descanso também não é o cessar das responsabilidades e compromissos. Mas o descanso é estar com a nossa vida, deixar com que o reino de Deus coloque a nossa vida nos eixos. E nós te pedimos isso por nós, pela nossa comunidade. Nós oramos também por tantos ao nosso redor que ainda não encontraram descanso em ti. Esse lugar de descanso é no Senhor, com o Senhor e é no Senhor. Nós entregamos também nesse momento angústias, problemas e dificuldades. Aquilo que vemos, Senhor Deus, tanto na nossa vida, quanto nos que estão ao nosso redor. E queremos deixar isso também sob tua responsabilidade. E oramos isso em nome de Jesus. Amém. Queremos comentar quem está aí junto com o culto, quem está de aniversário nessa semana. Nós tivemos aniversariantes na semana que passou, Rosângela, casamento da Vivian e do Erlon, também a própria Vivian de aniversário, a Miriam Oliveira tem aniversário dia 24, dia 29, semana que se inicia agora, temos aniversário da Caroline Bertolt, e dia 31, na virada, aniversário do nosso querido André Kannenberg. Parabéns aos aniversariantes aí, André, Carol. As nossas atividades, eu tenho que aqui pedir desculpas. Semana passada no culto eu falei só metade do aviso. As atividades que nós não teremos na semana ou agora no mês de janeiro são estudo bíblico, tarde da mulher e live de oração. Os cultos nós teremos todos os domingos. Só no dia 3, 10 e 17, eles serão somente online.
Tá? 3, 10 e 17 de janeiro, somente online, os 3 primeiros cultos. Depois, dia 24 e 31, você pode vir aqui e participar presencialmente conosco durante os cultos, né? Você será muito bem-vindo. Nós queremos dar um abraço aí para quem está junto com a gente, o Helmut e a Nica, José e Singrid, seu Haroldo e Dona Joana, o pai e a mãe, né? A Dona Elvira Bertolt, família Bertolt, a Marlise, a Irmgard, o Evilme Grangeiro, também o Eldo e a Alzira, a Dani Lauret e a Liz, o Damian e a Marília, o Valmor, a Rafa e a Dona Hannelore, a Cristiane e a família Grebin, a Eloy de Kirst, a Liana, o Márcio e a Paula e o Arthur, também a Dona Úrsula e o seu Paulo Affini, a Elizabeth lá de Juí, a família Lemel, o André, a Nilva, o Azaf e a Letícia, o Jean Melo e a Dona Zelina, também a família Carlot, o Gabriel, a Sofia, a Petra, também a Betina e o Davi assistindo juntos aí hoje, a Tânia, o Renan, o Daniel e a Shirley, seu Martin Donizolt, o Eugen e a Karen, a Nilve e o Silas, o Erlon e a Vivian, a Gisele, o Ronaldo e a Luísa, também a Daki. E olha só, o pessoal lá de Rio Negrinho, o Edemar Hexigel e a família, um abraço para vocês também. Legal, gente, estar com vocês. E o Antônio vai dar uma mudada aí na câmera, né, para a gente ver quem está junto com a gente aqui no culto também. Turma do louvor já está na turma da transmissão, né? Temos o Márcio e a Cida, um abraço, também o Marcos, a Lari, a Dona Ruth e a tia Renate estão juntas aí com a gente hoje. O Pedro, o André, o Antônio, o Adriel. Eu sei que estão assistindo, não apareceu nos comentários, mas a Renildes e o Silas estão em casa assistindo o culto também, né? Um abraço para vocês também. Nós queremos então orar ainda, e com isso nós encerramos o nosso culto. Queremos agradecer a Deus, que Deus foi fiel também nesse ano que está se encerrando, né, com o 2020. Quem diria, metade do ano a gente achou 2020, né, 2020 vai ser terrível, sabe-se lá se vamos terminar esse ano. E o ano está chegando no final. Então somos muito gratos a Deus. O pessoal que colocou nos comentários aí, eu anotei aqui o Damian, o José e a Singrid, né, que agradecem aí pelo ano, pelos cuidados aí com a família. Então, não sei se mais alguém colocou aí algum pedido de oração nesse sentido. Nós queremos orar por isso e agradecer. Vamos orar. Nosso Deus, o Senhor diz que podemos orar e podemos trazer diante do Senhor os nossos pedidos, o nosso clamor, e o Senhor ouve. Quando alguém está clamando, ouve o clamor do justo, ouve o aflito e o necessitado, e nós queremos trazer os nossos pedidos diante de Ti. Lembramos dos enlutados, dos adoentados, lembramos das famílias, Senhor Deus, lembramos de todas as pessoas também que lidaram e que estão lidando com toda a situação de ansiedade. Oramos pelo nosso país. Também nos próximos dias teremos a posse aí dos prefeitos e vereadores que foram eleitos esse ano. Queremos interceder também por eles. Oramos também, Senhor, pela pandemia, que ela possa terminar, que possam achar a cura, que possam encontrar as vacinas. Oramos, Senhor Deus, por todos aqueles que estão também agora nos leitos hospitalares ou se recuperando. Nós te damos graças que a Dani também se recuperou. Muito obrigado por isso, Senhor. E Deus querido, nós queremos agradecer pelo ano que se encerra, o que está se encerrando. Obrigado, Senhor, pelo ano, por tudo aquilo que passou, porque no meio disso tudo também encontramos o seu cuidado nas nossas vidas. Obrigado também pelo cuidado com as nossas famílias, também essa expressão do José e da Singrid,
do Damian e da Marília, Senhor, te damos graças por isso e por todos os demais aqui nesse momento, nós te agradecemos por isso, Senhor. Queremos ainda nos unir também em oração, orando juntos a oração que o Senhor nos ensinou. E fazemos isso, Senhor, para lembrar que pelo que tudo devemos orar, pelo que tudo pode fazer parte, deve fazer parte das nossas orações, dos nossos pedidos, para não sermos tão egoístas nas nossas orações, para pedirmos a oração, pedirmos aquilo que o Senhor quer que nós oremos. Por isso nós oramos juntos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, desde agora e para sempre. Seja uma bênção no seu dia a dia, uma boa noite a todos, e até mais.